Graça e a paz, amada igreja. Estamos aqui para encontros com Jesus. Nesta noite, o tema da nossa mensagem é um encontro e dois destinos. O texto que nós leremos encontra-se em Lucas, capítulo 23. Lucas, capítulo 23, versículos 33 ao 43. Depois de um dia tão corrido como nós tivemos hoje, né, Dia dos Pais, essas datas comemorativas, sempre parece que o relógio ele vai mais rápido do que o comum, não é verdade? Eu tive essa impressão hoje, pastor Darcio. O relógio foi muito rápido. E nós entendemos então que devido aos almoços familiares, né, alguns irmãos estejam ausentes nesta noite por estarem com as famílias. Alguns moram longe, foram visitar os papais, não é? Mas glória a Deus por você que está aqui. Todos acharam? Então, nesse encontro desta noite, nós vamos conversar sobre um encontro e dois caminhos. Esta é uma mensagem de desafio para a entrega de vida para Jesus. É bem verdade que muitas vezes nós já frequentamos o ambiente religioso, já pertencemos à igreja, muitas vezes o nosso nome até faz parte do hall de membros, mas nós não tivemos um encontro verdadeiro com o Senhor ainda. E que a palavra de Deus fale comigo, fale com você e com você que está na internet e nos assistindo também. Uma palavra desafiadora e que não pode ser deixado a decisão final para o último minuto das nossas vidas. Porque da mesma forma que os ponteiros do relógio vão tão rápido, assim a nossa vida também vai rapidamente. Nós fazemos planos de viagens para estarmos aqui e ali, e todos vocês certamente que viram a notícia do avião que caiu essa semana. Quantas famílias estavam se preparando para visitar outros, pais com filhos, filhos que iam visitar os outros pais, mas de um momento para o outro a vida foi ceifada. Então, uma mensagem que precisa ser levada muito seriamente, porque nós achamos que nós podemos deixar as nossas decisões mais importantes para os últimos minutos da nossa vida, mas não é assim. A nossa vida é rápida e as nossas decisões mais importantes da vida, elas devem ser tomadas ainda hoje. Hoje é o dia que todos nós possamos nos aproximar do Senhor de maneira a temê-lo, de maneira a clamar por salvação. Amém? Vamos ler o texto, encontra-se em Lucas, capítulo 23, versículos 33 até o 43. E o texto diz assim: Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando sortes. O povo ficou observando e as autoridades o ridicularizavam. Salvou os outros, diziam, salve-se a si mesmo, se é o Cristo de Deus o escolhido. Os soldados, aproximando-se também, zombavam dele. Oferecendo-lhe vinagre, diziam, se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Havia uma inscrição acima dele que dizia, este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhe insultos. Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo, você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse,
Jesus, lembre-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Um encontro, dois destinos, totalmente distintos e diferentes. O interessante é nós pensarmos aqui que são destinos eternos. Destinos eternos, onde não haverá, depois daquele momento, não haverá mais jeito de mudança alguma. O contexto imediato desta cena é que Jerusalém está em festa. Curiosamente, a festa mais importante dos judeus, a Páscoa. Quando a cidade é sacudida pela notícia que o Rabi da Galileia está em suas ruas. Aquele homem que operou muitos milagres, que arrastou multidões para ouvir os seus ensinamentos e também para serem curados. Mas esse homem encontra-se preso nesse momento. É sexta-feira de manhã. Jesus é levado a Pilatos. E este percebe com total clareza a inocência de Jesus. Pilatos percebe, na verdade, que o que está por trás daquela encenação toda não passava de inveja dos judeus. E Pilatos tenta se livrar dessa decisão, enviando Jesus para Herodes, que manda açoitá-lo para depois livrá-lo. Propondo, evidentemente, soltar Barrabás ou Jesus, na ideia de que os judeus ali presentes não escolheriam um criminoso. Escolheriam soltar Jesus, uma vez que ele não houvera feito absolutamente nada que o incriminasse. No entanto, a multidão resolve pedir a soltura de um criminoso e resolve manter preso Jesus. Finalmente, Pilatos diz: estou livre desse sangue inocente. Quando então, covardemente, Pilatos lava suas mãos e entrega Jesus para ser crucificado. Jesus é levado para fora da cidade, para o lugar chamado Gólgota, a caveira, onde Jesus é crucificado. Do lado direito, um malfeitor. Do lado esquerdo, de igual modo, outro malfeitor. De maneira que Jesus é crucificado entre esses dois ladrões. Jesus, na verdade, e nós precisamos fazer essa pergunta: por que ele não foi crucificado nem do lado direito nem do lado esquerdo? Ora, porque Jesus é o divisor dos homens. Jesus é o divisor de toda a humanidade, para nos mostrar uma coisa, que tanto o que está do lado direito como o que está do lado esquerdo, todos estão perdidos. A humanidade toda está perdida. Todos são malfeitores. E isso é um retrato que vai acontecer na história da humanidade. Porém, nós temos duas diferenças grandes aqui. De um lado, um se arrepende. Do outro lado, que se mantém rebelde, recalcitrante, teimoso, zomba de Jesus. De um lado tem um que, embora tenha vivido à margem da lei, transgredindo a lei durante toda a sua vida, ao ouvir de Jesus, ele se arrepende e clama por misericórdia. Ele reconhece que Jesus é santo, é o Cordeiro de Deus, não tinha pecado algum, e por isso ele é salvo. Do outro lado, o homem que, vivendo à margem da lei, em obediência, mesmo vendo Jesus, mesmo escutando Jesus, se mantém incrédulo e rebelde. Este é salvo. O que não se arrepende é condenado eternamente. Eu te convido nessa noite a nós olharmos então para essas três cruzes. Primeiramente, nós vamos olhar para a cruz do meio, a cruz do centro,
no qual eu darei o nome da cruz da salvação. Aquele que está ali pendurado no madeiro não é outro senão o Criador de todo o universo, o Senhor dos senhores. Ali, naquele madeiro, está o Rei dos reis. Ele está no meio, porque Jesus é aquele que há de julgar todos os homens. Aqueles dois ladrões, como eu já disse aqui anteriormente, são símbolo de toda a humanidade. Quando a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, ele quer dizer o seguinte, que qualquer um de nós, uma vez que nós estejamos afastados dos caminhos do Senhor, uma vez que nós estejamos abandonado esse relacionamento íntimo e vivo com Ele, todos nós somos capazes de cometer as maiores atrocidades que um ser humano pode cometer. Tenho certeza absoluta disso. Eu não tenho certeza, não tenho dúvida nenhuma que se eu estou nos caminhos do Senhor é por graça dEle. É pelo seu Espírito Santo que habita em mim que me livra de andar por caminhos tortuosos e que não lhe agradam. Então, se nós queremos trilhar um caminho de salvação, um caminho que vai nos levar a estarmos juntos do Pai, nós precisamos cultivar esse relacionamento de proximidade com Ele. Todos pecaram, todos são injustos, todos merecem a mesma condenação. Todos estão debaixo da condenação dos seus próprios pecados. Mas Jesus está na cruz do centro, porque Ele é quem julga entre os que serão salvos e os que se perdem. Essa é uma palavra que nós não gostamos em absoluto de ouvir. Nós vivemos dias que o Evangelho ele é misturado com algumas mentiras e usam a própria Bíblia para justificar os seus ensinamentos, algumas pessoas, dizendo que não importa que o que você faça na sua vida, você será salvo. Ora, nós precisamos nos lembrar que todos os encontros que Jesus teve com as pessoas foram encontros transformadores. Nenhum pecador que se apresentou diante de Jesus continuou da mesma maneira. Todos tiveram a sua vida transformada, não é isso? Deus é amor, evidentemente. Nós celebramos aqui pela manhã com o pastor Reginaldo, no Dia dos Pais, o pastor Reginaldo nos lembrou que o Deus, o nosso verdadeiro Pai, é um Pai de amor que abraça a todos. Porém, nós precisamos nos lembrar de uma coisa, que o Evangelho, ao mesmo tempo, ele é inclusivo, porque ele convida a todos, mas ao mesmo tempo ele é exclusivo. Ele é exclusivo porque ele é dado a todos os que creem. João capítulo 1, versículo 12 nos ensina que a todos aqueles que o receberam, Deus deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Não é isso? Então nós não podemos levar uma vida de qualquer maneira, achando que nós podemos fazer qualquer coisa, que nós seremos aceitos por Deus. Precisamos nos reconciliar com o nosso Deus, o nosso Pai, todos os dias da nossa vida. Eu gosto muito das palavras de Paulo, quando ele nos ensina assim que eu sei que eu ainda não cheguei lá. Eu sei que eu ainda não sou aquela figura que Deus pretende que eu seja um dia. No entanto, o que Paulo nos ensina? Eu prossigo para o alvo. Essa deve ser a nossa mentalidade, a nossa mensagem. Se nós queremos trazer o mundo para Jesus, nós precisamos pregar essa mensagem de arrependimento. Arrependimento, contrição, temor do Senhor. De fato, Jesus não tinha pecado.
Mas nós aprendemos que naquela cruz Ele assumiu o meu pecado, o seu pecado, o nosso pecado. Ele está na cruz do centro, Ele foi moído, porque Deus lançou sobre Ele a nossa iniquidade, o nosso cinismo, a nossa falta de caráter, a nossa injustiça, a nossa crueldade. Ele está na cruz porque Ele carregou sobre o seu corpo, na direção do madeiro, os nossos pecados. Ele está na cruz do centro porque Ele se identificou com todos nós. Naquela cruz, Ele foi moído pela dor. Ele estava na cruz do centro porque o Pai o entregou por amor. Ele foi para aquela cruz não levando em conta a desonra da cruz, pela alegria que lhe seria trocada, pela alegria que lhe estava proposta. Ali na cruz do centro, Jesus vai como um bom pastor que dá a sua vida pelas suas ovelhas. Ele vai para aquela cruz porque Ele está ali, e aquele palco é o palco mais vívido que Deus poderia pintar, para demonstrar o seu amor para conosco, um palco da justiça de Deus, por mim e por você. Nós precisamos saber, se Jesus descesse daquela cruz, também nós desceríamos ao mais profundo do inferno. Mas Jesus ousou por amor permanecer naquela cruz, por amor a mim e por amor a você. Precisamos lembrar que fora de Jesus não há salvação. Há um único mediador entre Deus e os homens, a saber, Jesus Cristo. Esse é o único meio que nós podemos ser salvos. Por nós mesmos não há salvação. Pelas nossas obras também não. Por isso é necessário que nós olhemos para Jesus. Foi Ele que levou sobre aquela cruz os nossos pecados. E se nós olharmos tão somente para Jesus e nele crer, nós teremos a vida eterna. Agora eu convido você a olhar para a cruz da esquerda. Apesar de ser um condenado à morte, aquele que estava à esquerda de Jesus o rejeitou. E rejeitou Jesus na hora da morte. No momento final da sua vida. Olha que oportunidade aquele homem teve de se reconciliar com Deus. Nós devemos ser chamados à atenção, porque muitos de nós dizem assim: eu sou jovem, eu quero curtir a vida. Vou deixar Deus para depois, porque afinal de contas são tantos compromissos. Ir à igreja de manhã, né, Valdira? Ir a congressos. Ter uma vida de oração, né, Camila? De intercessão. Se preocupar com os irmãos. São muitos programas. Eu quero viver a vida à minha maneira. Não quero compromissos. E muitos de nós nos enganamos porque nós achamos que nós podemos. Eu aprendi uma coisa num livro chamado livro de Dallas Willard, A Conspiração Divina. E tem um capítulo ali que ele chama de o Evangelho da Administração do Pecado. O Evangelho do Código de Barras. Já viram falar nisso? Quem já ouviu falar? Já viu o pastor Darcio? O Evangelho do Código de Barras. Vocês quando vão no supermercado, qualquer produto que a gente pega tem o código de barras, não tem? Passando no scanner, o scanner vai ler aquele código de barras e vai linkar com aquele produto que aquela etiqueta está colada, não é isso? Se você vai comprar um quilo de batatas, a pessoa vai pesar e vai colar ali um código de barras naquela embalagem. Qualquer outro produto é assim. Muitas pessoas acham que podem enganar a Deus vestindo um código de barras que não lhe pertence. Achando que o scanner de Deus pode ser enganado. Porque se nós formos no supermercado, a gente pode retirar uma etiqueta de um produto e colar no outro. Se o funcionário não estiver atento, o scanner não vai enxergar.
O scanner vai ler somente o código de barras. Muitos de nós achamos que podemos administrar os nossos pecados vestindo um código de barra de uma santidade inexistente, de uma integridade inexistente, de um coração que se apresenta quebrantado para a igreja, para os pastores, para os irmãos, mas que diante de Deus é um coração distante. O convite nessa noite é que você se aproxime de Deus e tire esse código de barras inexistente e falso, e vista uma veste naquela qual o Senhor, olhando para você, o reconheça como um verdadeiro filho dele. Não tem condição de nós acharmos que somos capazes de administrar os nossos pecados, porque toda a nossa vida está toda ela descortinada diante do nosso Deus. Eu tremo diante daquele versículo que me ensina assim, que Deus conhece a intenção do nosso coração. Você já se deparou com esse versículo? O Senhor conhece a intenção do meu coração. Pai, misericórdia, misericórdia de mim, que sou homem pecador, que acha que consegue enganar os irmãos, que acha que consegue enganar o pastor da igreja, que afinal de contas sempre são os últimos a saber. As coisas estão acontecendo, os pastores vêm aqui e ensinam, e pregam, abrem a palavra e pregam, faz o desafio para a entrega de vida, para que você viva em santidade. Mas as coisas estão acontecendo, e a membresia não quer fazer parte do corpo, ela quer antes se juntar à multidão. A multidão pode participar, mas a multidão nunca será aquela multidão próxima, a ponto de ser chamada de um discípulo de Jesus. Querido, se você quer fazer parte do rol daqueles que serão salvos, você tem que trilhar o caminho do discipulado e do discipulado radical. Do discipulado que não abre mão dos princípios bíblicos, amém, igreja? Nós não podemos viver dessa maneira, achando que nós podemos administrar os nossos pecados. Afinal de contas, os pastores não saberão do que eu estou fazendo. Isso é muito verdade nas igrejas, de um modo geral. Isso é verdade aqui também. Há irmãos que pecam lá fora, estão longe dos olhos dos pastores, e acham que também estão longe dos olhos de Deus. Irmãos, é tempo de se arrepender, de mudança de vida, e de se aproximar do Senhor, porque como eu disse no início, os ponteiros do relógio vão mais rápido do que a gente imagina. E não sei se você observou, mas os dias estão sendo abreviados, não é? Os dias estão sendo abreviados. Continuemos. Aquele que estava à esquerda rejeitou Jesus. Confira comigo o versículo 39. Um dos criminosos que ali estavam lançava-lhe insultos. Você não é o Cristo? Salva-se a si mesmo e a nós também. Irmãos, eu só serei batizado se alguém um dia vier e me pegar pela mão e me levar até a frente na hora do apelo. Isso eu não sabia, isso só fiquei sabendo depois, porque nós caminhávamos juntos. E num dia, num determinado apelo, eu não era pastor, eu era líder de jovens, e aquele menino estava lá fora, nossa cantina era lá fora, mais ou menos aqui como a cantina nossa retirada, né? Ele estava lá fora. E na hora do apelo, eu saí do meu banco e fui lá buscá-lo e o trouxe pela mão. Aquele jovem entregou a vida para Jesus, desceu as águas do batismo, teve uma vida transformada, deixou o vício, teve uma vida linda. Mas em um determinado momento da vida dele, sabe o que ele fez? Sabe o que ele declarou com a boca dele?
Veja só, ele pediu um sinal para Deus. Deus realizou. Ele andou com Jesus. Frequentava a igreja, mas em determinado momento ele fez como esse ladrão. Rejeitou Jesus. Ele disse assim: eu fui salvo, fui curado, mas agora eu não quero mais saber de Jesus, eu não quero mais saber da igreja. Que sentença sobre a vida dele, já pensaram? Falei, irmão, não diga uma coisa dessa. Você já conhece Jesus, não o rejeite. Não o rejeite. Sabe o que ele disse? Eu tenho 2 filhos, eu quero que meus filhos conheçam o mundo. E eu também quero conhecer o mundo. Igual forma desse ladrão, virou as costas para Deus, tendo conhecido os caminhos do Senhor, o rejeitou. E a palavra nos ensina que aquele que está em pé, cuidado para que não caia. Portanto, nós precisamos vigiar o tempo todo, porque a Bíblia nos ensina também que o diabo é como um leão, nos circundando em todo momento, buscando a quem possa tragar. Então nós precisamos ser vigilantes. Irmãos, rejeitá-lo na última hora foi aquilo que aquele criminoso da esquerda fez. Ele estava tão perto de Jesus, mas ele perdeu a última oportunidade. Ele ouviu Jesus, viu Jesus, ele estava nas mesmas circunstâncias do outro, que se arrepende e crê, mas mesmo assim ele rejeita. E eu quero alertar você, talvez você mesmo esteja andando tanto tempo pertinho de Jesus. Talvez você já tenha ouvido do Evangelho lá na sua casa. A sua mãe que tem orado durante tantos anos pela sua vida, joelhos no chão, noites de choro. Talvez você já tenha frequentado essa ou outras igrejas. Talvez você já tenha ouvido o Evangelho inúmeras vezes. Talvez você já tenha sido cercado das providências generosas do Senhor. E ainda assim você tem rejeitado o Senhor. Você tem o seu coração endurecido. Cuidado. Cuidado. Porque essa pode ser a sua última oportunidade. Preste atenção. Este estava perdido porque não abriu seu coração. Este se dirige a Jesus nesse termo: Senhor, tem misericórdia de mim. Queridos, muitas pessoas querem ser salvas do seu próprio jeito. E esse ladrão, quando diz: Senhor, salva-te a ti mesmo e a nós mesmos, desce dessa cruz. Mas esse é um pedido louco, é um pedido insensato. Esse é um pedido que vai contra todo o projeto redentor de Deus. Como eu já disse aqui, porque se Jesus descesse daquela cruz, nós também desceríamos ao inferno. Se Jesus descesse daquela cruz, todos nós estaríamos condenados irremediavelmente. Não haveria saída para nós. Queridos, o que esse criminoso está pedindo é uma salvação pelos próprios méritos. É uma salvação humanista. É uma salvação que não passa pela cruz do Calvário. É uma salvação que não passa pelo sangue remidor do Cordeiro. E há muitas pessoas que querem ser salvas, mas querem ser salvas do seu próprio jeito. E posso te falar uma coisa? Nesse caminho não há salvação. Só há um caminho que leva até Deus, que é Jesus. Porque Ele nos ensina que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E por esse motivo, esse homem perdeu aquela rica oportunidade. Cuidado com isso. Hoje é o dia de você se arrepender. Agora eu quero olhar com você para a cruz do outro lado. Essa cruz representa a aceitação. Enquanto uma apresenta a rejeição, esta outra apresenta a aceitação. Esse homem da direita estava também condenado. Se você ler Mateus, os dois estavam blasfemando contra Jesus. Agora preste atenção.
O que foi que mudou no coração e na mente daquele criminoso, daquele malfeitor, que ousa se aproximar de Jesus? Diante do escárnio do outro, diante do escárnio de toda a multidão, ele ouve Jesus dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Certamente isso mexeu com o coração daquele homem. Talvez ele tenha pensado assim: como Jesus, sendo açoitado, cuspido, xingado, maltratado, golpeado, escarnecido, ao invés de ter ódio, Jesus está orando por essas pessoas. Isso certamente tocou no coração daquele homem. Então, queridos, eu quero conversar com você agora 3 razões que talvez nós possamos aprender com aquele homem, que tem acontecido com aquele homem, e o motivo que o levou a ele a ser salvo. Em primeiro lugar, versículo 40, aquele homem temeu a Deus. Não há salvação sem temor a Deus. Enquanto nós não reconhecermos quem é Deus, o Rei da Glória, o Senhor dos Senhores, e quem somos nós, homens finitos, pecadores, não haverá esperança para a nossa vida. Enquanto nós acharmos que nós podemos agradar a Deus, com o nosso código de barras trocado, não haverá esperança para a nossa vida. Enquanto nós acharmos que nós temos direitos a reivindicar, não haverá esperança para nós. Enquanto você achar que na balança de Deus, os nossos atos, as nossas orações, as nossas obras pesarão mais e nos darão ainda mais direito da vida eterna, não haverá chance para nós. Nós precisamos nos humilhar debaixo da potente mão de Deus, e Ele nos exaltará, Ele nos salvará. Foi isso que aquele homem fez. Em segundo lugar, ele reconheceu que é pecador. Esse ladrão, ele é salvo não somente porque ele temeu a Deus, mas também que ele reconheceu que estava ali, não pela injustiça do homem, não pela injustiça humana, não que ele era bonzinho, que ele estava ali numa condição pela iniquidade da humanidade, mas ele era bom, muito embora tendo cometido tantos atos, ele achava que ele não merecia estar ali. Eu quero contar para você uma breve história, porque o ser humano tem essa capacidade de fazer o errado e achar ainda que não tem problema nenhum. Nessa época nós tínhamos uma pequena padaria ali em Santo André, e uma certa manhã, uma senhora, naquele tempo ainda havia jornal físico, e entrou uma senhora naquele ambiente com um jornal aberto, e começou a chorar. Chorar copiosamente, chorar inconsolavelmente. E algumas pessoas se aproximaram dela e disseram assim: o que aconteceu? Que notícia você leu aí? E ela em prantos disse assim: eu fiquei sabendo que o meu marido foi morto pela polícia. Eu não estou aqui defendendo que a polícia mate ninguém, não é isso. Mas na sequência vocês entenderão. A sequência é o seguinte: ele apenas cometia alguns crimes, ele apenas roubava alguns carros e algumas casas. Ele não merecia, de fato ele não merecia. Porém a humanidade tem que entender, e todos nós temos que entender, que nós só colheremos aquilo que nós plantarmos. Quem planta injustiça colherá injustiça. Quem planta a justiça, quem teme ao Senhor, se aproximará dele e alcançará misericórdia do Senhor. Porque o ser humano tem essa capacidade de transformar a situação, em se achando um pecador, em se achando um impuro, querer se aproximar diante de Deus achando que é bonzinho.
Eu vou dar uma de Betânia aqui. Acorda, gente! Nós estamos pensando o quê? Eu sempre tenho dito que naquele dia fatídico, quando nós encontrarmos com o Rei da Glória, e ali, Deus há de passar, eu creio assim, na nossa mente. Certamente Ele não vai explanar numa tela para ninguém ver, para todo mundo ver, mas Ele vai, quando o Senhor olhar para cada um de nós, o olhar de Jesus há de descortinar em nós todos os males que nós cometemos na vida. E tudo aquilo que nós fizemos de errado virá à tona para nós mesmos. E ali talvez nós cairemos em pranto, clamando por misericórdia do Senhor. Queridos, então, façamos isso desde agora e tenhamos uma vida próxima do Senhor. Amém? Porque o salário do pecado é a morte. A paga do pecado é a morte. Deus não manda ninguém para o inferno. Antes é o próprio ser humano que vai durante toda a sua trajetória de vida nesse caminho mau. Nesse caminho que não é de vida, antes é um caminho de morte. Em terceiro lugar, aquele homem reconheceu que Jesus era o Rei da Glória. Versículo 42, ele diz assim: Senhor Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Notem que ele está olhando para o futuro, para um reino de glória. Ele está reconhecendo que quando Jesus vier, Ele virá para estabelecer o seu reino de glória, um reino de poder e majestade. Ele reconhece que ali ao seu lado não está um ser humano qualquer, mas tem os olhos da fé despertados, as suas escamas caíram, e eles foram abertos. Ele reconhece que Jesus vai morrer, mas que ao terceiro dia Ele ressuscitará, e um dia Ele retornará para restabelecer o seu reino de glória. Ele fez mais. Esse homem não reconhece que só Jesus pode salvá-lo. Ele se volta para Jesus e pede misericórdia. Queridos, não basta nós sabermos que somos pecadores, não basta nós sabermos que Jesus salva, é necessário que nós nos voltemos para Ele, é necessário que nós corramos para os braços do Senhor, é necessário que nós entreguemos o nosso coração a Ele. E quando nós fizermos isso, nós receberemos a vida eterna. O grupo de louvor pode vir aqui para cima. E eu já vou concluir. A conclusão que nós chegamos nessa noite é que há salvação somente em Jesus. Há salvação somente em Jesus. Hoje todos nós estamos diante da cruz do meio, do juiz, do grande Rei da Glória. Aqui nós estamos diante de dois destinos, duas escolhas. Nós podemos rejeitá-lo, mas também nós podemos aceitá-lo. As duas escolhas, há duas eternidades diante de nós. Um se arrepende e escolhe a Cristo, e recebe a garantia da vida eterna. Qual é a sua escolha hoje à noite? Qual é a sua escolha hoje à noite? Você que nos assiste pela internet, qual é a sua escolha hoje à noite? Se aproximar de Jesus, clamando por misericórdia e graça, ou virar as costas para Ele.